poder desta palavra sobre a sua vida. Como o irmão Kleber disse aqui, ele canta esse louvor quase que diariamente. E o testemunho que ele conta é a reafirmação disso que ele está cantando, porque o louvor é uma oração cantada. O maior livro da Bíblia é o Salmo, 150 salmos de louvor e adoração, que são orações que nós ainda cantamos e que ainda permanecem sobre as nossas vidas. Eu queria acrescentar a isso dizendo que quando nós temos os nossos filhos, nós vemos e acompanhamos uma evolução na vida deles. Você vê aquele bebezinho que nasce totalmente dependente de nós, e você vai acompanhando a vida, o ciclo de crescimento e desenvolvimento da vida deles, como o Caio, que eu estou vendo aí, o Cainho, né? Desde quando nasceu, os pais ali cuidando, os pais ali trazendo para a igreja, os pais ali colocando até o reloginho no braço dele, né? Se sentindo da família. Vocês vão ver o Caio crescendo, vocês vão ver o Caio se desenvolvendo. O primeiro choro, o primeiro pai, né? Primeiro mãe, a gente vibra. Primeiro tombo, primeiro choro que aparece para nós cuidarmos. Enfim, há uma evolução, há um crescimento. A vida é uma evolução, é um crescimento. Daqui a pouco ele cresce, daqui a pouco ele entra naquela idade mais crítica da juventude, vai crescendo em conhecimento, vai evoluindo em estatura, vai evoluindo no avanço para uma vida mais profissional, vai encontrar alguém, vai ter uma vida com alguém, vai gerar netos. Enfim, a vida nos ensina como estágios de evolução. A vida é um desenvolvimento, a vida é um tempo de evolução. E se nós olharmos para Jesus, Jesus vem, nasce numa família simples de Israel. Jesus vem como um bebê, Jesus é anunciado pelos anjos, Jesus é encontrado por pastores, Jesus cresce, a Bíblia diz em Lucas que ele cresce em estatura, em conhecimento e em graça. Jesus também, como nós, ele também cresce, ele também evolui. A Bíblia diz que com 12 anos ele está lá com os doutores, ensinando a lei, aprendendo a lei. A Bíblia diz que com 30 anos ele se apresenta para o ministério, e ele prega a primeira vez na sinagoga, e já em seguida há um conflito ali com o tempo dele, e ele vai para Cafarnaum. Lá em Cafarnaum ele começa o seu ministério de cura, de milagres, depois de descer do deserto, onde ele foi tentado. Então há uma evolução. O texto diz que ele cresce em estatura, em conhecimento e em graça. Deus estava presente em tudo aquilo que ele fazia. Então, assim como nós, Jesus também tem um exemplo de evolução e crescimento. Quando ele começa a fazer seus milagres, ele faz muitos milagres. Os evangelhos listam cerca de 37 dos milhares de milagres. João diz que ele não teria, todos os livros do mundo não seria suficiente para registrar os milagres de Jesus. Jesus, ele vai por um monte da transfiguração, e Jesus se mostra como ele é por dentro, ele se mostra Deus ali. Os discípulos ficaram vendo Jesus fazendo aquela transfiguração, e no outro dia ele seria entregue para ser preso. Jesus foi julgado, Jesus foi para a cruz, Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Jesus se apresenta aos apóstolos, Jesus envia o Espírito Santo, e Jesus está sentado à direita do Pai. Há um ciclo,
Há um tempo, há uma evolução. Aleluia. Vocês estão me acompanhando? Onde eu vou chegar daqui a pouco? Jesus, ele também como nós, na sua vida pessoal, na sua vida missional, ele veio para uma missão, e na sua vida espiritual, no relacionamento com o Pai, através do Espírito Santo, Jesus cumpre desde o nascimento, numa evolução, num caminho, num trajeto, numa jornada, e nós temos esse trajeto, e nós temos essa jornada, aleluia. Nós passamos por estágios, nós passamos por situações, nesta jornada, e essa jornada vai nos levar para um destino, nós estamos aqui para um destino. Então, se em Jesus nós aprendemos esse crescimento, se em Jesus nós aprendemos essa evolução, não é para nós também estarmos paralisados, não é para nós vivermos estagnados, não é para nós pararmos no tempo. Existe um trajeto para nós também, a natureza nos ensina. Eu citei o exemplo da criança, o ministério de Jesus nos ensina que nós temos sempre um outro ponto para alcançar, nós temos sempre um outro lugar para chegar, nós temos sempre um alvo, aleluia. Paulo disse, esquecendo-se das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Há um processo de crescimento. Quando o apóstolo Paulo, ainda Saulo, ele encontra com Jesus, o doutor Saulo, o mestre Saulo, o líder daquele exército da época, um comandante do exército, com todas as atribuições possíveis de alguém naquela época, ele encontra com Cristo, e ele cai da sua cavalgadura, um novo estágio começa na sua vida, não só um estágio de perseguição, e olha como é lindo isso, ele disse que ele era perseguidor dos irmãos, e no texto, quando ele diz assim, eu sigo para o alvo, eu persigo o alvo, ele está trazendo a mesma visão de quando ele perseguia cristão, agora Deus usa ele para perseguir o alvo. Uau! Paulo usa o mesmo termo de perseguir o cristão para perseguir o alvo. Ele não mudou, só mudou o ciclo, só mudou a forma, ele continua perseguidor, mas agora o alvo é Cristo. Nós temos um alvo, nós temos algo a fazer, e eu queria ler o texto da mensagem, fazendo essa introdução, que nós não podemos estar estagnados. Coloca Marcos 4, por favor. Marcos capítulo 4. Aleluia. Do versículo 36, ao 39. Não fugindo dessa introdução, em que nós somos uma evolução, nós somos alguém em crescimento, nós estamos num processo de crescimento, e nós precisamos alcançar o nosso destino. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu queria ler com você. Eu estou acelerando um pouco por cada hora, mas veja Marcos, do 35 ao 39, naquele dia, ou naquele mesmo dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles levaram no barco assim como estava. Eles o levaram no barco assim como estava. Levaram aonde? Levaram para o outro lado. Outros barcos também o acompanhavam.
Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morremos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Se eu pudesse também botar um nome nesse texto, eu colocaria a travessia. E se tivesse aí dentro desse texto uma palavra para complementar, eu diria uma jornada, um propósito, ou atravessando do outro lado. Tem um versículo que eu gosto muito, que está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios 3,18. Ele diz assim: como que se com o rosto coberto, aleluia, recebemos a glória de Cristo, e assim nós andamos de glória em glória. Irmãos, nós caminhamos de glória para glória. Nós não estagnamos, nós não voltamos para trás, mas há um processo de crescimento. A glória de Cristo em nós faz com que nosso caminhar, nossa jornada, nossa travessia seja uma evolução, mas uma evolução de glória para uma outra glória, para uma outra glória, para uma outra glória. Deus sempre quer fazer mais. Quando você pensa que acabou a oportunidade, quando você pensa que acabou tudo, que não tem mais o que fazer, Deus vem com as suas novidades, com as suas bênçãos, com os seus presentes, e diz: levanta, porque tem muita coisa a ser feita ainda. Aleluia. Me parece que o testemunho do Kleber, quando parece que não tem mais nada, acabou, Deus diz assim: agora deixa eu fazer. Aleluia. Nós precisamos viver e com essa consciência de que Deus espera de nós, assim como a semente que cai no chão, que vai dar fruto, a natureza nos ensinando, assim como nós nascemos de uma família para nós crescermos, multiplicarmos, para nós, porque a Bíblia diz assim, que Deus disse para Adão: crescei e multiplicai. São duas coisas, duas ordens: crescer, evoluir, relacionar, no conhecimento, no tratar com o outro, no tratar com a natureza, no tratar com os animais. Você está crescendo para que você também possa multiplicar. São duas coisas. Deus, se você olhar Adão e Eva, parece que Deus criou um homem para casar, ter filho. Não diz o tempo que isso surgiu, só sei que ele viveu 900 anos quase. Quer dizer, muitos filhos geraram ali, mas a ordem era: cresça primeiro, se relacione, cumpra os estágios. Crescer significa cumprir estágio. Crescer dói, porque nós saímos de um estágio talvez confortável. Às vezes a gente olha para as crianças e fala assim: nossa, era tão bom quando eu era criança. Né, Lídia? Né, Lídia? É tão bom quando estava você no controle do carrinho, né? Mas eles precisam crescer. Deus nos fez para crescer. Por que uma pregação dessa? Sabe por que uma pregação dessa? Porque a igreja nunca precisou, como está precisando hoje, de uma revelação, de novas revelações, de coisas velhas, de coisas que a gente já sabe. A igreja de Cristo hoje nunca precisou de revelações como ela está precisando hoje. Eu vou dar um exemplo, e você vai compreender o que eu estou dizendo. O Brasil come basicamente o quê? Arroz e feijão, é isso? Quando os estrangeiros vêm aqui para o nosso país, eles pensam assim: eles comem tudo com arroz e feijão.
O tudo é as misturas, as saladas, e tudo que a gente come tem arroz e feijão. A gente é tão acostumado a comer arroz e feijão que a gente quase que não sente mais sabor do arroz e feijão. A gente sente algumas diferenças, mas o arroz e feijão, a gente sabe que o da mãe é melhor, que da não sei quem é melhor, que da esposa é melhor, que você vai comer fora é outros temperos, mas o arroz e feijão faz parte do nosso dia a dia. Você está tão acostumado com arroz e feijão, que eu vou fazer uma comparação. Se você ficar 8 meses sem comer o arroz e feijão, pense o que eu estou falando agora. Se você ficar 8 meses sem comer o arroz e feijão, e você voltar a comer, e alguém botar na frente da sua mesa um arroz com feijão, eu tenho certeza que você vai degustar aquele arroz e aquele feijão de uma forma que você não estava fazendo se você tivesse naquele ciclo vicioso de comer arroz e feijão. Imagine alguém num outro país onde não tem arroz e feijão brasileiro, quando ele vem para a casa da mãe, do pai, sei lá, ele vem para o interior de São Paulo, e ele vê aquele fogão a lenha, com aquela panela, Clebão, aquecida o tempo todo, aquele feijão caudaloso, grosso, temperado, tempero da mãe. O que ele faz? Senta na mesa e fala, manda vir, não é? Por isso Deus nos dá revelações de coisas que a gente já está acostumado. Aleluia. Porque às vezes nós estamos lendo a Bíblia, já somos cristãos, já sou batizado, já estou fazendo a obra, já estou fazendo isso, e nós achamos que estamos crescendo. Na verdade nós estamos comendo arroz e feijão, sem revelação. Nós precisamos de novas revelações para a nossa vida pessoal, nós precisamos de novas revelações para a igreja de Cristo, nós precisamos ser influência de novas visões, de novas revelações. E novas revelações não é trazer um outro evangelho, é fazer você comer o arroz e feijão com expectativa de que você está comendo de novo, na vontade e na fome de não ter comido. Nós não podemos morrer no cristianismo, na religiosidade, na estagnação, do achar que está completo. O meu sonho é ir para a igreja, me batizar, ser um membro da igreja, ou eu ser um cristão, e daí? Por isso que eu fiz você levantar e dizer assim, eu sou a igreja, eu não estou na igreja. Eu sou a igreja, eu não frequento a igreja. Essas são as revelações que nós temos que ter nesse tempo. É uma palavra de despertamento, que Deus ainda tem uma jornada. Aleluia. Você pode dizer isso para a pessoa que está do lado? Diga para Deus, ainda tem uma jornada. Mas diga com fé, Deus tem uma jornada. Uau. Nós estamos numa jornada que parece que parou, que parece que está bom, que parece que não preciso mais caminhar, que parece que já está suficiente, ou com medo de avançar, ou com medo de perder, ou com medo de errar, nós paramos. O movimento das águas faz com que você bote o seu barco à margem, dizendo, eu vou esperar passar. Mas Deus sempre tem novidades. Aleluia. Olha isso. Cadê o texto? 4:35. Coloca de novo o 35. Marcos 4:35. Naquele dia, ao amanhecer, ele disse aos seus discípulos, vamos. Que hora foi? Ao anoitecer. Jesus é intenso. Jesus faz 3 anos e meio, e no nosso tempo, no seu tempo, no meu tempo, parece que não dá tempo de terminar uma faculdade em 4 anos. Mas Jesus foi muito intenso. Curava no sábado, ressuscita no domingo. Jesus cura
nas festas, fora da festa, quando ele está na casa dele descansando, furaram o telhado, onde estava o telhado, e entraram lá para ser curado. Jesus, ele foi intenso. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Eu sou o Senhor do sábado. Jesus nos mostra essa intensidade que nós precisamos tomar posse de novo. A tendência é parar, a tendência é nos acomodar na vida espiritual, na vida ministerial, na vida como igreja, no processo, na missão, naquilo que nós estamos aqui para alcançar. Quando eu falo em propósito, o propósito é Cristo. Mas se você olhar para o movimento das águas, algum economista vai dizer para você, não é hora de investir, Clebão, não é hora de investir, não é? Não é hora de ser empreendedor. Aleluia. Não é, você tem que ser empregado a vida toda. Não, você tem que ficar solteiro. Não, você não pode ter filhos. Não, você não pode comprar um carro. Não, porque não é o tempo. Cuidado, olha. A ordem hoje, mundo natural, é para que as pessoas fiquem estagnadas, é para que as pessoas percam, e por isso a ansiedade vem tomando conta do mundo, porque a ansiedade é o medo do futuro. O futuro está tão incerto que as pessoas estão doentes, porque o futuro não é algo que se possa garantir. Então eu tenho medo do que passou, tenho medo do presente, e eu tenho medo do que vai acontecer. Isso faz com que você pare, não avance, não aumente, não amplie, não vá, não estude mais. Não, por que essa especialização? Por que essa pós-graduação? Por que uma cadeira, que eu não sei nem falar o nome, Rockefeller, não tinha um negócio? Por quê? Põe uma cadeira qualquer. Aleluia. E a vida espiritual também estagna, paralisa. Nós achamos que se eu for, são tantos maus testemunhos, são tantas pessoas fazendo coisas que eu não gostaria que fizessem, que eu também não vou avançar. Se eles caíram, se eles escorregaram, se eles fizeram, eu também vou ter que fazer. Não, eu tenho um propósito, eu tenho um destino, eu pessoalmente tenho um destino, eu tenho que me tornar semelhante a Cristo. E esse é o chamado desta pregação. Capítulo 4, 36, no capítulo, por que o texto fala assim? Naquele mesmo dia, ou naquele dia, na tradução, no 35, naquele dia sendo noite. Porque o capítulo 4, ele vai falar da parábola do semeador, depois ele vai falar da parábola da candeia, ninguém coloca uma luz escondida embaixo da mesa. Depois ele vai falar do grão de mostarda, que quando é plantado pequenininho, ele se transforma numa árvore gigante, num arbusto dos maiores dos arbustos. Ele estava onde? Olha o capítulo 4, versículo 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. Ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se onde? Num barco. No 36, Kleber, o mesmo barco vai para o outro lado. Jesus estava no barco, porque a multidão pressionava. Ele foi, tomou os barcos e ficou pregando. E estava anoitecendo e Jesus pregando. E estava o povo querendo ouvir Jesus pregando. Quando a multidão estava satisfeita, quando a multidão já estava abençoada, quando a multidão já estava recebendo os milagres, os discípulos olharam para Jesus, talvez pensando, ele vai agora falar, vamos descansar um pouco. Ele fala assim, vamos para o outro lado. Entra no meu barco. Então a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, a Bíblia diz assim, deixando a multidão. Deus nos diz aqui nesse texto, embora a vida esteja boa, porque ele não está dizendo saia do pecado e vá do outro lado. A multidão não era o mal, a multidão era uma coisa boa, uma pregação do dia todo, milagres o dia todo, bênção o dia todo. Mesmo assim, numa vida confortável, Deus nos chama para a gente caminhar um pouco mais.
Você está me entendendo? Porque se eu aplicar essa mensagem, vá para o outro lado, eu queria dizer, saia dessa situação difícil. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, você está cheio, você está abençoado, você está prosperando, está dando tudo certo, então você tem mais para fazer. Uau! E a tendência nossa é a seguinte, eu crescer, ganhar um bom salário, o sonho da aposentadoria, que eu vou dizer para você, e o Serjão pode dizer que não é nada disso, né? A aposentadoria ajuda, mas o sonho do aposentado, agora eu vou descansar, pegar a varinha de pesca, pegar minhoca, esqueça, né, Serjão? Se você for fazer isso aí, tem que comer minhoca depois. Ou não tem peixe. Não sei se vocês estão me entendendo. Às vezes a linha do sair, porque o primeiro título dessa pregação é deixa ir. Nós temos dificuldade em deixar coisas ir, e principalmente coisas boas, porque as coisas boas fazem com que nós fiquemos paralisados. Multidão era deixar coisa boa. Imagine a cena, você está num lugar confortável, você está num lugar que aparentemente te dá um status, você está num lugar que aparentemente te dá uma projeção social, que te dá um nome, que te dá talvez até uma realização, mas você é chamado para ir do outro lado, e você vai sair dessa multidão que representa isso tudo, para você fazer uma travessia de um mar, num barco, depois de um dia cansativo. Por que eu vou arriscar um empreendedorismo? Por que eu vou arriscar um congresso? Por que eu vou arriscar aprender mais da Bíblia? Por que eu vou arriscar uma graduação ou coisa assim, se está bem? A multidão já está bom a multidão para mim. E aí eu trago Paulo maravilhosamente, Filipenses 3,13, maravilhoso. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Paulo, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Coloca lá Filipenses 3,13, por favor. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. O grande perseguidor dizendo agora, como ministro de Jesus: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-se das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Aleluia. Seja praticante dessa palavra, Tiago 1:22, não apenas ouvintes, enganando a você mesmo. Uau! Seja praticante da palavra, não apenas ouvinte, enganando a você mesmo. Eu sou um bom espectador, mas quando você é só espectador, você está enganando a você mesmo, porque a ordem é caminhar, a ordem é crescer, a ordem é avançar. Uau, você está me entendendo? A ordem é você praticar aquilo que Deus colocou na sua vida. Olha que coisa linda. Quando Jesus chama eles, Jesus estava sentado no barco pregando, e Jesus diz assim para eles: vamos atravessar do outro lado, deixa a multidão, deixa aquilo que ficou. E é um grande desafio você deixar a multidão. Quando Jesus chamou Pedro para o Evangelho, Pedro, Tiago, João e André. João e André eram irmãos, Pedro e Tiago. Pedro e André eram parceiros de vila, de pescaria, eram sócios. Primeiros 4 discípulos chamados, eles estavam pescando. Depois daquela maravilha de pegar peixe, onde eles não tinham pego a noite toda, Jesus disse para ele: siga-me, porque eu vou fazer você pescador de homens. O texto diz que eles deixaram tudo e o seguiram. Nós estamos vivendo uma era do evangelho que chama as pessoas para ganhar tudo,
mas o Evangelho de Jesus diz: deixa tudo. É fácil pregar o Evangelho do ganha tudo. Quem quer casa? Quem quer carro? Quem quer prosperidade? Quem quer ganhar isso? Quem quer ganhar aquilo? Esse Evangelho atrai multidões. Mas você diz para aqueles que estão vindo: você vai ter que deixar tudo. Vê se alguém entra na igreja. Quando Jesus, João capítulo 6, pregou assim: eu sou o pão da vida, quem não comer de mim não é digno de mim, a multidão foi embora. Duro esse discurso. Os discípulos encontraram Jesus e falaram: Senhor, o Senhor não vê que a multidão está indo embora? O Senhor está pregando muito duro. Ele falou: quer ir embora também? Pode ir. Pedro olha para ele e falou: para onde? Para quem iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Porque evangelho é deixar. E o deixar dói. Aleluia. Olha que coisa linda. E eles o levaram no barco assim como estava. Levaram aonde? Do outro lado. Porque eles praticaram aquilo que Jesus falou. Eles praticaram aquilo que Jesus falou. E eles o levaram no 4:36b. E eles o levaram assim como estava. Ele estava sentado no barco. Eles entraram no barco e eles levaram Jesus no mesmo barco do outro lado. Seja praticante, não ouvinte da palavra. Tem muita gente que é doutor em angelologia, doutor em divindades, doutor em o que quer que seja da teologia. Eu acho lindo, gosto, mas é apenas ouvinte. E quem é só ouvinte, está enganando a você mesmo. É muito bom o conhecimento, mas conhecimento sem prática é monumento, não é movimento. Monumento você admira, que coisa linda, ele é tombado, para ninguém mexer. Agora movimento não, e a igreja é movimento. Ser igreja é andar, ser igreja é avançar. Ser igreja é ter fome e sede, o tempo todo. Eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam, diz o 4:36. Para a gente ser rápido, primeiro passo é deixar a multidão. E muitos estão presos na multidão, numa denominação, numa religiosidade, costumes. Eu vou seguir o evangelho até que isso não mova a tradição que eu já tenho. Então eu fico meio pé aqui, um pé ali, até que eu me torno religioso. Eu vou aí, depois eu não vou mais, porque daí eu estou estagnado. Já cheguei num ponto mais alto da minha fé, e Jesus disse que a fé é igual ao grão de mostarda, que evolui e fica o maior dos arbustos e alimenta muitos. Então o reino dos céus é evoluir, o reino do céu é crescer, o reino do céu é um desafio do anoitecer e você entender que ainda tem coisa para fazer. Quantos que estão estagnados? Quantos que estão paralisados? Multidões caminhando atrás de uma novidade, e a novidade está na parábola da semente, no grão de mostarda, na simplicidade, onde eu olho e não vejo mais expectativa. Eu olho para o campo e não vejo mais expectativa. Na parábola do capítulo 4 anterior, ele fala que é como o agricultor que coloca a semente e espera o tempo, porque ela vai crescer. Aleluia, o reino é assim, você queira ou não queira, ele vai crescer. Nós acabamos de profetizar aqui, as portas do inferno não vão abalar. Ele disse, vai acontecer. Eu sou igreja, não frequento igreja. Ele disse, vai acontecer. Essa é uma realidade, mas nós precisamos aprender a deixar a multidão. O problema é deixar a multidão da tradição, é deixar a multidão do que eu sei até agora, do meu ego,
do que aonde eu estou preso. Tem gente dizendo assim: nossa, eu estou na igreja, estou frequentando, um dia está igual aquele alegre, cantando, no outro dia está paralisado, morto. Isso não tem a ver com a nossa fé, isso tem a ver com você. Porque a fé diz que nós estamos num crescimento. Jesus nos dá um exemplo aqui, a crescer. Mas eu tenho uma expectativa de a minha família vai se converter, meu pai não vai mais brigar comigo, minha mãe não vai mais ter gripe, resfriado, eu vou comprar um carro novo, onde Jesus estiver comigo vai acontecer. Mas a jornada não é isso. O destino é melhor que a jornada, porque na jornada há tempestade. E eu fui formado na minha tradição religiosa, que quando tem tempestade é o diabo. E aí estou preso no quê? Na multidão, no outro lado da margem. Eu não quero atravessar o mar, eu não quero evoluir, eu não quero crescer. Por que eu vou aprender a orar pelas pessoas? Por que eu vou ir atrás de abençoar alguém? Por que eu vou fazer alguma coisa pela obra? Eu quero é comer, eu quero aprender, eu quero estar aqui. Até quando? Nós estamos crescendo. A Bíblia diz, é de glória em glória, de glória em glória, até ser dia perfeito. Sabe quando vai ser dia perfeito? Quando estivermos na glória plena, na presença do Senhor. Vou mandar um pouco. Eles o levaram no barco assim como estava. Quem estava no barco? Capítulo 4, 1 diz que Jesus entrou no barco e pregava. No capítulo 4, 35, 36, Jesus os chamou para atravessar. E eles pegaram o mesmo barco e o levaram. Então, quem estava no barco? Alguém se arrisca? Jesus? Jesus. Então, o barco aqui é a presença. Eles o levaram no barco aonde eles se encontravam. A multidão não se arrisca, porque tinha outros barcos. Outros barcos não tinha Cristo. Aquele é o único barco que Jesus estava. Tinha outros barcos. E eles foram no mesmo barco. O que ele está dizendo aqui? Não pegue barco que Jesus não está. Mas é parecido com o Evangelho. Até prega bem. Até dá uns conselhos legais. Até faço uma célula com ele. Mas esse barco Jesus está nele? E aí eu começo a ouvir Buda, Maomé, Jesus e os filósofos da vida. E eu quero ter uma linha de conduta de atravessar no barco de Jesus? Não, eu vou pegar um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de lá, porque tudo é bom, tudo é evangelho. Não. Eu vou deixar do meu pastor, do meu líder, que me orienta desde quando eu comecei. E agora eu vou ouvir um líder ou alguém que eu nunca vi, porque parece o barco de Jesus. Cuidado! Nem tudo que brilha é ouro. Mas fala de Jesus. O diabo também fala mais que você. Mas a igreja de Jesus, hoje tem igreja de Jesus e igreja de Satanás também. Você olhar para o outro, andar pelo outro, fazer pelo outro, não significa concordar com aquilo. Significa que você tem uma linha de conduta. Eu prossigo para o alvo, persigo o alvo. Do jeito que eu persegui os cristãos, Paulo usa o mesmo termo. Do jeito que eu persegui os cristãos, eu vou perseguir agora o evangelho. Eu não vou afrouxar. Se eu corri atrás para matar, agora eu corro atrás para ganhar. Mas tem gente que chega na igreja, era discípulo do Satanás lá fora, mas entra na igreja, domina o banco e senta e fica. Fazia mais lá fora do que aqui. Aleluia.
Olha isso. Mas o barco era de Jesus, eles entraram no barco onde Jesus estava, porque o barco é de Jesus. No barco que Jesus está, pode entrar. Tem muita gente entrando em barco furado. Não é, Sérgio? Tem muita gente entrando em barco furado, achando, não, se não deu certo nesse aqui barco, eu vou entrar naquele outro. Aleluia. Jesus faz um convite, vamos atravessar. E eles entraram no mesmo barco, porque tinha muitos barcos, está escrito aqui, não fui eu que escrevi, muitos barcos o acompanhavam. Que barco que você está entrando? Eu conversei com um profissional de saúde essa semana, um secretário de saúde, e ele disse para mim assim: nunca precisei gastar tanto dinheiro para contratar psicólogo e psiquiatra. Nunca teve tanta criança sendo consultada como está sendo agora. Nunca teve tanta família precisando de terapia como está tendo agora. Ele falou comigo essa semana: todo o dinheiro da saúde está sendo levado para a saúde mental. Aí ele pegou, enfiou a mão no bolso e fez assim para mim: olha o problema aqui. Porque eu fico alimentando, comendo lixo a noite inteira. Depois eu digo para o pastor: eu estou com um problema de ansiedade. Você tem que desligar o celular. Pula no barco certo. Mas eu gosto do Cláudio Duarte, eu também gosto. Mas eu gosto do Brandão, eu também gosto. Mas eu gosto do não sei quem, eu também gosto. Mas não é comida para você ficar comendo como arroz e feijão. Aleluia. Nós precisamos firmar num lugar só. Se eu ficar escutando todo mundo o tempo todo, a minha possibilidade de mudar de rumo é muito grande. A Bíblia fala que existem muitas vozes e nenhuma delas é sem intenção. Olha isso. Todas têm uma intenção. Todas têm. A voz da internet, a voz do mundo, a voz do diabo. Não estou aqui dizendo o que ela é, não. É aquilo que nós estamos acessando e deixando acessar o nosso coração. Vamos fechar. Levantou-se um forte, olha Marcos 37. Levantou-se um vento forte, um vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Se você está no barco onde Jesus está, na jornada, você está numa jornada. A vida aqui na terra é uma jornada. O propósito, a sua família está nessa jornada. O teu trabalho está nessa jornada. O teu ministério está nessa jornada. Você está numa travessia. Se você está no barco certo, também vem tempestade. Também haverá acontecimentos difíceis. Também haverá momentos de depressão e ansiedade. Sim. Também haverá momento de instabilidade. Também haverá momento de você dizer: olha, eu estou cansado. Sim, você está na jornada. O barco vai encher de água também. Os outros barcos estavam juntos, também encheram de água. Não é porque você tem Jesus, que você caminha com Jesus, que você está estudando a Bíblia, que você está num processo de oração e crescimento, que você não precisa evoluir. E a evolução se chama andar na tempestade. Fala assim comigo, vocês despertarem aí, ó. A tempestade é a preparação para o destino. Se você não quiser tempestade, então não deveria ter nascido. Mas nós não decidimos se a gente tem que ter nascido ou não, porque é Ele que decidiu que a gente tinha que nascer. Então, se você nasceu, corra, vai para cima, enfrenta. Mas primeiro tem que deixar a multidão, o preconceito, os tombos, as frustrações, as coisas que não deram certo e as coisas que deram certo. Quantos convites as pessoas rejeitaram e hoje diz: se eu tivesse aceitado, porque eu estava numa zona de conforto tão boa,
que eu resolvi ficar na multidão. Não, mas eu estou bem, eu vou ter que caminhar. Não, calma aí. Para crescer, é o que o Bênção testemunhou. Tem que enfrentar a fé. Aleluia. Tempestade é a preparação para o seu destino. Mas se Jesus está no barco, olha isso. Então eu queria que você refletisse nesse segundo tópico. Se você está andando no barco certo. Se nós estamos no barco onde Jesus está. Não, mas ela é boazinha, ela é uma pessoa de família, e ela tem os valores cristãos, mas ela está no barco que você está? Se eu fosse do tempo de Jesus, eu seria um fariseu, porque é os caras que mais cumpriam a Bíblia. Só que a hora que Jesus olhou para eles, falou: vocês são um sepulcro caiado. Aleluia. Eu tenho que ouvir o Evangelho. Marcos 4,38. Levantou um vento forte no 37. E eles foram fazer o quê? Eles estavam apavorados. Eles estavam com medo. Mas quem estava no barco? Jesus. Isso não significa que você não vai ter batalha. Pastor, o senhor já pregou essa mensagem. Essa mensagem é o que eu mais ouvi na Reina nos últimos 5 anos. Se eu continuo pregando, é porque você precisa ouvir. Eu preciso ouvir. Eu também tenho que estar atento às tempestades. Se você está no outro barco agora, vou fazer uma pergunta. No meio porque estava no mesmo mar. Os barcos estavam no mesmo mar que o barco de Jesus, onde você está. E se você estivesse no outro barco nessa hora agora, o que você ia fazer? Sabe o que eles fizeram? Eles foram acordar Jesus. Sabe o que significa, Clebão? Porque Jesus estava dormindo? Porque às vezes parece que a gente ora e ninguém ouve a nossa oração. Às vezes parece que a gente clama e Deus não está nem aí com a gente. Às vezes parece que você está nessa jornada e as coisas não estão acontecendo. Eu estou orando e não está acontecendo. É aquela história, queria que acontecesse no outro dia. Mas ele estava dormindo. Deus está dando um tempo para a sua maturidade. Ele estava dormindo enquanto a tempestade estava acontecendo na sua vida. Ele estava no barco. Eu vou fechar aqui. Aleluia. Quando eles se levantaram e clamaram por Jesus, Jesus disse assim: mar, tempestade, aquieta, vento, acalma. A voz de Jesus acalmou a tempestade. E aí eu entro para finalizar, olha isso. Marcos 4,41b. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que significa essa frase? Eles estavam com Jesus. Eles caminharam com Jesus, eles viram o milagre de Jesus, mas eles não conheciam Jesus. Sabe o que significa isso? Não que eles são ignorantes, que nós temos sempre coisas novas a descobrir com Jesus. É fácil criticar os discípulos. Se eu fosse discípulo e ver Jesus ressuscitar Lázaro, mas nunca que eu ia negar Jesus. Pedro negou. Então não vai ser os milagres que vai você continuar com Jesus. Se acontecer milagre, eu estou firme. Não. Porque assim os discípulos não iam negar. Eu vou para a cruz e vou ressuscitar no terceiro dia. Eu também vou. Mas se você morrer, eu vou junto. O ladrão foi. Mas ele estava onde? Vaza. Fazia parte de um propósito, mas só estava João lá. E o resto foi embora. Há sempre coisa nova a descobrir. Por isso que quando ele acalmou a tempestade, os discípulos falaram: quem é esse que até o mar e o vento lhes obedecem? Quem é esse? Sabe o que significa isso? Eu vou fechar aqui. O destino da nossa jornada, sabe quem é? Jesus. Quem é esse?
Fique em pé, fazendo um favor. Uau! Você pode dizer quem é este? Fala, quem é este? Você não esperava esse milagre na sua vida agora. E quando ele aconteceu, você falou, uau! Você fez o que eles fizeram. Eles viram o paralítico andar, o mudo falar, o cego enxergar. Deixa eu pensar para não falar besteira. Mas eles não tinham visto Jesus dar ordem para a tempestade. Então eles falaram, uau, eu conhecia ele, mas quem é ele? Jesus quer ouvir isso de você toda manhã. Quem é esse? Quem é esse? Porque assim você estará diante de uma nova oportunidade, de uma nova experiência. Só quem quer ouvir quem é esse, e dá um glória a Deus aí. Aleluia. Deus quer ouvir de você todo dia, quem é esse? Que me fez acabar o dia aqui em pé, minha família está aqui. Quem é esse? No meio desse mundo perverso está ainda trazendo a palavra dele para me ouvir. Quem é esse? No meio de toda essa multidão dizendo não, não, não. Você dizendo não, eu estou aqui num culto, antecipando um carnaval, ouvindo Deus. Quem é esse? Quem é esse que faz esses milagres na nossa vida? Quem é esse? Sempre há algo para você encontrar em Jesus. Esta mensagem é para aqueles que ainda acham que podem ter uma oportunidade. Feche os seus olhos, eu quero orar. Aleluia. Curva a sua cabeça com os olhos fechados. Primeiro, deixa a multidão. Segundo, entra no barco certo. Porque quando a tempestade da vida acontecer, você estando no barco certo, você vai chamar aquele que é dono do mundo. Vai passar dificuldade no vale da sombra da morte. Davi disse assim, porque tu estarás comigo. Aleluia. O mundo não pode dizer isso. As pessoas que estão no outro barco não podem dizer isso. Não tinha ninguém para acordar. E quer saber de uma outra? Quando Jesus acalmou a tempestade, todos os outros barcos se beneficiaram. Porque aqueles que estão andando ao seu redor também vão se beneficiar da presença na sua vida. Aleluia. Quando Ele fizer um milagre na sua vida, sua família também vai ser beneficiada. Por isso viva com Ele no barco, e você vai viver esse destino. Destino quem é? Jesus. Aleluia. Prossigo para o alvo. Senhor, que essa palavra possa impactar o coração daqueles que talvez estivessem desanimados pelo que não aconteceu, e também o coração daqueles que estavam muito animados, presos no que já aconteceu, se realizando e não vendo mais oportunidades na vida pessoal, biológica, social e espiritual. Mas também coloca a tua palavra agora no coração daqueles que estão avançando, dizendo que a tempestade vai passar, que a tempestade é preparação para o destino, e que o destino é Jesus. O seu destino aqui na terra é Jesus. Não é crescer, comer, casar, ter filho e baixar um túmulo e morrer. O teu destino é se tornar como Jesus, é semear a palavra de Jesus, é levar Jesus para as pessoas. O seu destino é encontrar com Jesus, não depois da morte, agora, encontrar com as bênçãos de ter Jesus no barco. Aleluia. Por isso, Pai, cura todos os nossos corações agora, para a honra do seu nome. Em nome de Jesus, eu creio e recebo essa palavra. Diga assim comigo, eu creio, eu recebo essa palavra, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Diga amém.